Rezende Dias nasceu no Porto em 1916. Com 1 ano de idade, entra para o Conservatório de Música do Porto. Ao colo de sua mãe, uma jovem professora de música. Como filho de peixe, sabe tocar? Rezende Dias, aos 6 anos, apresenta-se pela primeira vez em público, no Casino da Figueira da Foz, tocando um pequeno violino. Aos 9 anos, matricula-se no Conservatório, frequenta as classes de violino, piano e composição, simultaneamente com os estudos académicos. Termina o curso superior de violino com 19 valores. Ainda adolescente, começa a participar em páginas infantis de vários jornais, contando já com a colaboração do seu irmão, Júlio Rezende. Anos envolvidos, são ambos solicitados a participar na revista infantil O Papagaio, passando a dirigir no Porto os espetáculos infantis, bem como programas radiofónicos. Aqui iniciaram a sua carreira artística jovens como Cidália Meireles e suas irmãs, Vasco Lima Couto, José Luís Duarte, etc. Juntamente com a mãe e irmãos, fundam a Rádio Clube Infantil, onde amplia a sua atividade, apoiando também cursos de música. Foi este o ponto de partida para a formação de uma orquestra de jovens que realizou vários concertos e se manteve em atividade até aos anos 60. Do emissor regional do Norte, da então emissora nacional, dirige programas de variedades durante mais de 30 anos, incluindo apenas trechos de autores portugueses. Hoje, dedica grande parte da sua vida ao ensino de música a crianças, atividade que de resto sempre desenvolveu.
recentemente festejou as suas bodas de ouro como compositor, o que foi pretexto para o encontro de amigos e de colaboradores. Boa tarde para todos. Este é o segundo programa da nova série Os Anos Não Contam. Mas há pessoas com muitos anos que têm muito para contar. Nós hoje temos junto de nós Rezende Dias. Nos primeiros minutos do programa foram dados alguns elementos biográficos, mostradas algumas fotografias, mas há mais para dizer e para saber. Por isso, vamos passar à conversa, que será, de certeza, muito mais agradável. Renovo os votos de boa tarde e vamos então iniciar a conversa com o nosso convidado, Maestro Rezende Dias. Maestro, primeiro que tudo agradeço imenso a sua presença aqui. Vai ter muito para contar e primeiro de tudo gostaria de saber uma simples coisa. Se pudesse voltar atrás no tempo, voltaria a dedicar toda a sua vida à música? Com certeza que sim, até porque, como já sei música, não ia ter um grande trabalho em voltar ao solfejo e a todos aqueles princípios que são sempre tão maçadores. Mas vale a pena realmente enveredar por uma arte, especialmente como a da música. A arte dos sons é qualquer coisa de celestial, divino. Por conseguinte, sinto-me como peixe na água, como se costuma dizer, até porque tive em casa um ambiente que me proporcionou uma entrada nesta andança já tão longa da minha vida. A minha mãe era professora, de forma que eu comecei a aprender sem dar por isso. Assim é agradável. Outros realmente não terão tido essa sorte, o que não quer dizer que não tenham, enfim, também grandes possibilidades de vencer. Eu tenho sido uma pessoa que me consegui realizar, evidentemente, não sem sacrifício, mas, enfim, sinto-me bem, enfim, em estar na situação em que estou. Mas Rezende Dias, pois todo esse ambiente deu-lhe uma preparação que depois lhe permitiu lançar-se numa carreira profissional. Quais foram os primeiros momentos, depois dessa aprendizagem, esses primeiros momentos de contacto com o público? Por que meios? Ora bem, até chegar ao contacto com o público, eu não esperei muito tempo. Aos 6 anos eu começava já a exibir-me como violinista, com um violino assim pequenino, que ainda tenho lá em casa, e evidentemente tive que estudar, sei lá, eu frequentei também, enfim, os meus estudos no liceu, isto depois de ter a instrução primária, porque quando fui para o conservatório tinha 9 anos, ainda não tinha feito a 4ª classe. De forma que tive que fazer uma prova a ver se sabia ler e escrever, realmente já sabia, não é? E, enfim, matriculei-me em piano, violino e mais tarde em composição. Acho que para mim foi aliciante, mas não foi só na música que eu me, enfim, que perdi o meu tempo, se pode dizer que perdi. Eu comecei a escrever em jornais, nas páginas infantis. Mas que é contos, histórias? Sim, contos, histórias. Era ajudado por meu irmão, que se tornou, enfim, também um pintor de nomeada, e nós iniciámos a nossa carreira dessa maneira. Enfim, pela parte literária, parte musical. Enfim, eu comecei a frequentar as emissoras que havia nesse momento, nada do que se compare com a rádio tal como ela é hoje. Mas isso é um assunto a que vamos voltar. Sim, mais tarde, na sequência da nossa conversa. Eu espero. Porque também um dos contactos do Rezende Dias com o público foi através do teatro. Sim, é verdade. Não foi? Foi, e comecei muito cedo. Do teatro de revista. Teatro de revista, exatamente. Ainda com uma artista célebre de outros tempos, com vários artistas, o Soares Correia, aquele compere formidável, a Luísa Satanella, que muitos naturalmente nem se lembrarão desse nome, pois esses entraram na minha primeira revista. Mas passou-se muito tempo desde a sua primeira revista
e de repente vamos chegar a tempos mais próximos de nós. Sim. Uma revista que esteve há pouco tempo em cena. Sim. Nós hoje vamos ter a oportunidade de poder escutar uma canção dessa mesma revista. É verdade. O Pedro Vilar, que está hoje também aqui convidado, vai cantar Quatro Paredes Sem Nada. Com versos de Carlos Coelho e da revista O Zé Arreganha a Taxa. Quatro paredes sem nada, num vazio assustador. Uma porta bem fechada, onde não entra o amor. Um teto sem candeeiro, uns cigarros pelo chão, uma mesa bem ao meio, uma cama sem colchão, um retrato amarfanhado com uma dedicatória de um coração destroçado, uma saudade, uma história. Era uma vez um amor que nasceu forte e sadio, tal como nasce uma flor, puro como a água do rio. Havia beijos, queixumes, juras de amor e ternura, umas cenas de ciúmes, pazes feitas com loucura. Mas esse amor acabou, deixando a porta fechada, e dentro só lá ficou quatro paredes sem nada. Mas esse amor acabou, deixando a porta fechada, e dentro só lá ficou quatro paredes sem nada. Maestro, acabamos de ouvir agora o Pedro Vilar a interpretar Quatro Paredes Sem Nada, composta por si. Como compositor, com certeza que se terá interessado pelos festivais da canção, os eternos festivais da canção. Quer contar-nos um pouco da história? Se interessou, se não se interessou? Sim, todos nós temos vontade de estar presentes, enfim, nesses festivais. Eu fui convidado para o primeiro, levei o Júlio Guimarães, também um artista de Porto, que cantou Maria do Céu, com versos de Aurora Jardim. No segundo festival, levei o Regresso, que foi muito divulgado e que ajudou a revelar António Calvário, que era realmente um artista excepcional, que precisava de uma oportunidade. Tive eu a felicidade de poder lançar. Tem versos de Maria Almeida, uma minha colaboradora desde as primeiras horas.
Depois disso, houve também o terceiro Festival da Canção Portuguesa, lá estive. Nessa altura não fui convidado, mas concorri, tive 2 canções, não vale a pena agora falar nelas, e também participei em alguns festivais fora de Portugal, nomeadamente em Fall River, nos Estados Unidos da América do Norte, em que tive o terceiro prémio no Festival da Canção do Imigrante, um festival internacional. E aqui na vizinha Espanha, fui lá muitas vezes, tanto a Ourense ou como a Aranda do Douro. Na Aranda do Douro tive um primeiro prémio até com a Lenita Gentil, com versos do saudoso amigo Vitorino de Sousa. Enfim. Quanto a prémios aqui nos festivais portugueses? Bem, festivais portugueses eu colaborei em muitos e lembro-me que até uma vez concorri ao Festival da TV, ao Festival TV da Canção, certamente um dos maiores e mais importantes festivais que se realizam cá. Quem cantou foi o Artur Garcia, a música tinha um título bonito, O Amor, e os versos eram de Luís Simão, de forma que estive lá presente, foi realmente uma noite muito interessante, tive o segundo prémio, uma salva de prata, e, enfim, também um prémio pecuniário, que foi agradável. Quantas canções terá escrito Rezende Dias? É um número difícil de calcular, não é? É difícil. Mas de todas elas, há algumas que ficam mais no ouvido, têm-se mantido, enfim, na boca do povo, porque sim, o Rezende tem composto quase sempre melodias que ficam bem no nosso ouvido. É uma questão de sorte. E não totalmente ligadas aos festivais. O Rezende Dias teve algumas participações, mas a sua grande produção nunca esteve voltada assim, muito especialmente para os festivais, para concursos. Pois não. Eu gravei muitos discos, especialmente com os artistas do Norte. Não quer dizer que depois artistas do Sul não pegassem nessas mesmas melodias. Mas desculpe interrompê-lo, é que há artistas que nós hoje consideramos do Sul, que são portuenses ou do Norte e que tiveram que fazer a sua carreira em Lisboa. Claro, não é? Ali é outro meio, é evidente, não é? Mas aqui temos realmente valores, não é? Agora, um pequeno à parte, não é só, enfim, nas cantorias. São mesmo os artistas profissionais, belíssimos artistas profissionais, que aqui no Porto não têm possibilidade de vencer saxofonistas, enfim, vários solistas, instrumentistas, exatamente, que foram para Lisboa. E não é só na música ligeira, também nas próprias orquestras sinfónicas, estão lá muitos. E muitos deles, especialmente violinistas, começaram comigo nos cursos de música que nós tínhamos no Rádio Clube Infantil e com minha mãe, não é? Mas isso é outra música. Outra música. Vamos às canções e queria que o maestro salientasse algumas delas, daquelas Sim, que tiveram assim mais popularidade. Sim, bem, há uma que eu considero talvez a mais popular, que é a Moda da Amora Negra. A Moda da Amora Negra foi uma canção, foram os versos que o José Guimarães escreveu e que ele considerou aquela a sua milésima produção. Portanto, foi preciso dar-lhe um certo relevo, foi convidada realmente a artista mais indicada para cantar esse género de música, que aliás muito admiro, que esteve aqui e ganhou um festival, um concurso de cantadeiras de fados, foi para o Brasil, esteve lá há uns anos a trabalhar e um dia apareceu aqui, imensamente jovem, o tempo não passou por ela, e com uma graça e uma frescura a cantar absolutamente fora de vulgar. É que para certa gente os anos não contam. Não contam, pois não. Ela canta o fado lindamente, primorosamente, cantou em algumas revistas minhas o fado, e de uma maneira, com uma graça. Nós, sabe, no fado escrevemos a melodia, tarararará, mas elas dão aqueles gargarejos que dão uma graça espantosa. Ora bem, temos uma surpresa para si, sabe? É verdade. Sim. Antes de fecharmos esta primeira parte, antes do intervalo, a Florência vai estar connosco e cantar precisamente a Moda da Amora Negra. Minha amora negra, minha flor silvestre, toda a gente sabe
que um beijo me deste. Minha amora negra, minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste. Um beijo a desejo e a ninguém se nega. Minha flor silvestre, minha amora negra. Um beijo a desejo e a ninguém se nega. Minha flor silvestre, minha amora negra. Eu vi-te de manhãzinha, pela tarde te falei. Eu vi-te de manhãzinha, pela tarde te falei. E o que dissemos à noite, e o que dissemos à noite, isso a ninguém contarei. E o que dissemos à noite, e o que dissemos à noite, isso a ninguém contarei. Minha amora negra, minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste. Minha amora negra, minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste. Um beijo a desejo e a ninguém se nega. Minha flor silvestre, minha amora negra. Um beijo a desejo e a ninguém se nega. Minha flor silvestre, minha amora negra. Eu peço a Deus que me leve para longe esta afeição. Eu peço a Deus que me leve para longe esta afeição. Tudo nasce, tudo morre, tudo nasce, tudo morre, só este amor é que não. Tudo nasce, tudo morre, tudo nasce, tudo morre, só este amor é que não. Minha amora negra, minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste. Minha amora negra, minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste. Um beijo a desejo e a ninguém se nega. Minha flor silvestre, minha amora negra. Um beijo a desejo e a ninguém se nega. Minha flor silvestre, minha amora negra. 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 Minha flor silvestre, minha amora negra.
Esta segunda parte do programa Os Anos Não Contam abriu com dois apontamentos muito curiosos da atividade musical do Rezende Dias. Primeiro vimos-lo e ouvimos-lo tocar piano e depois à frente de um conjunto um tanto ou quanto insólito. O que era aquilo, Rezende? O que era aquilo? Diz muito bem. Desculpe. Foi uma brincadeira. Eu, se pudesse, levava a vida a brincar. Infelizmente tenho que encarar as coisas a sério muitas vezes. Mas um dia resolvi juntar uns colegas, ainda eu estava na Orquestra Sinfónica, eles foram muito amáveis e brincámos daquela maneira. Não fez mal a ninguém. Não, aquilo é muito curioso. E por falar em coisas levadas a brincar, eu lembro-me, quando era rapaz, enfim, trabalhava com o Rezende nas emissões infantis, a fórmula de despedida dos programas infantis era boa tarde e boa disposição. É verdade. Era ou não era a sua frase? Sim, já ouvi depois disso, dita por bons locutores. Portanto, a boa disposição é um estado permanente do Rezende Dias, que tem tido realmente uma atividade multímoda no aspecto musical, pois instrumentista, orquestrador, elemento da Orquestra Sinfónica, portanto, a música levada a sério também. Tem sido realmente uma série de coisas. Por exemplo, lembro-me da sua valiosíssima participação em bailes importantes. E voltei. Ah, sim? Tenho novamente, já há alguns anos até, reuni outra vez a orquestra. Tinha tantos pedidos, eu sou doido por música. Maestro, já agora o Fernando Rocha falou em bailes. Isso fez-me lembrar que os bailes de agora não são exatamente os bailes como os bailes eram há uns anos atrás. Que diferença é que o maestro nota e como é que era a música aqui há uns anos atrás, ou quando o maestro era mais jovem do que agora? Ora bem, se eu voltei a tocar música de baile, é porque muitas pessoas não gostavam desse género barulhento que muitas dessas orquestras usam. Eu gosto de música moderna. Eu gosto. Por exemplo? Eu não queria muito dar exemplos, porque eu ouço muito pouco. A minha vida está absorvida pelo meu trabalho. Enquanto trabalho não posso ouvir música, pois o trabalho é música. Como é que eu vou fazer? Contudo, eu sei, às vezes, de passagem na televisão, vejo coisas extremamente simpáticas e que me agradam muito. Mas, infelizmente, vejo outras que são um caso sério, não é? Enfim, porque é que não, continua, desculpa. Não, eu não quero interromper. Não, já agora falou-me em ver na televisão a música. Já agora o que é que pensa dos telediscos? No seu tempo não havia nada disso. Pois não, acho que aquilo realmente diverte, não é? Mas a mim atrapalha-me um bocadinho, não é? Eu já não sou daqueles fãs que vai para a estrada, enfim, não, quero ir calmamente. Na música tem de ser a mesma coisa, vamos devagar. O maestro era capaz de fazer um teledisco? Certamente. Se eu fiz aqui uma brincadeira como aquela que viram, porque é que eu não havia de fazer? Não havia os recursos que hoje há, não? São ilimitados, não é? E há coisas de que eu gosto muito, não é? De forma que não sou nada um bota de elástico, não é? Eu toco música moderna, enfim, de muitos conjuntos, pedem-me, eu toco. Mas o que é? As pessoas, talvez cansadas desse estilo, procuram-me, não é? Eu comecei a trabalhar numa casa do Porto muito boa, não vou dizer qual é, que não vale a pena. E passado 40 anos voltaram-me a falar para eu lá ir tocar. Eu tenho lá realizado concertos, o que é? Começo a tocar música para dançar e vejo, Sr. Fulano, já são pessoas mais idosas, Sr. Fulano, vamos tocar música napolitana, vamos tocar isto, pronto, eu faço música de concerto e as pessoas ficam deliciadas. Não? Claro, mas por outro lado, Rezende, desculpe, enfim, eu sou um bocadinho mais novo, mas sei que o Rezende, quando começou a tocar música ligeira, música para dançar, na altura era uma coisa inovadora, porque o Rezende começou a introduzir os ritmos de jazz na música de dança, a música sincopada, não é? Nova Orleans, tinha arranjos muito engraçados. Portanto, isso na altura já era um tanto ou quanto assim, já não era a valsa nem o tango. Pois. E os estilos que está a adotar no teatro musicado? Continuam os clássicos? Tem que ser o clássico. Quando se pretende modificar o estilo de uma revista, é um fiasco. Aquilo é um género tradicional e não se faz em mais parte nenhuma do mundo. Olha, e tem feito ultimamente revistas? Olha, a última que eu fiz foi ano passado, aqui no Porto, Quetreias e Vinho Verde, e em Lisboa, Aguenta-te à Bronca. Mas eram duas ou era a mesma? Era, bem, a mesma não. Aqui no Porto,
diziam umas coisas. Em Lisboa modificou-se alguma coisa bem. e fomos para a bronca mesmo. Catraias e Vinho Verde, de Carlos Coelho, Júlio César, José Jesus Guimarães e Espina, com música de Rezende Dias, Nuno Nazaré Fernandes e António Manuel Redes Cruz. Maestro, acabámos de ver um pouco da revista, da última revista que musicou. Revista que é bem portuguesa, crítica social, crítica política, bem portuguesa. Isso reporta-me para outro assunto que há bocado já foi tocado ao de leve, que são as marchas populares. O maestro dedicou grande parte da sua música à marcha popular, àquela música que vai de boca em boca e que fica sempre no ouvido. Eu realmente é um género de que gosto muito, basta ser popular, e tive sorte nesse campo, porque basta dizer que num dos anos, julgo em 1971, eu tive o primeiro e o segundo prémio em Lisboa e o primeiro e o terceiro no Porto. Para ter 4 prémios só num ano, em música popular é preciso ter muita sorte. Porque E não é só, sorte. maestro. Bem, sorte. Mas eu gosto imenso disso, não é? Tenho muitas coisas gravadas, muitas marchas populares gravadas, e é agradável ouvi-las cantar, não é? Porque o público pega-lhe com um entusiasmo enorme. Então, quando se faziam, agora, ultimamente nem isso há, é uma pena. Quando faziam aquelas marchas, enfim, que no Porto também se realizavam, não só em Lisboa, as pessoas vinham para a rua, toda a gente cantava, era extremamente agradável, não era? Por conseguinte, é pena. Acha que há menos alegria nos jovens de hoje que já não vão para a rua fazer as marchas, já não vão fazer as rusgas? Nas noites de São João, de Santo António e de São Pedro? Aqueles rusgas ainda fazem, não é? O que é? Aqueles arquinhos, o arquinho e o balão, enfim, deixou. Mas, enfim, a alegria continua, a alegria não pode acabar. E os jovens de hoje são aderem completamente. Nós vimos todos ali com as mãos dadas. É muito agradável constatar que a juventude que tem vigor, não é? Eu só tenho pena de nos acompanhar também muito. O Rezende pode falar da juventude e de juventude. Posso. Porque ao longo de todos os anos de trabalho com a música, a juventude tem sido uma constante. E não só a juventude, também a infância, porque é um grupo etário que nem sempre é considerado devidamente no aspecto musical. E o Rezende, neste momento, continua ativo, está a realizar uma obra interessantíssima que eu tenho a felicidade de conhecer e que eu gostaria que falasse dela um pouco. Sim, tenho muito gosto de falar nessa obra. É o Centro de Arte e Cultura Popular de Bairro, Vila Nova de Famalicão. Eu comecei com crianças e não vou dizer que vou terminar com crianças. Eu ainda tenho tanto tempo na minha frente, não tenho pressa nenhuma. Ora bem, mas ali a atividade é realmente notável, não é? Porque, basta dizer, eu deixei a Orquestra Sinfónica para ir para lá, talvez há 3 ou 4 anos. Eles não queriam largar, não queriam deixar na Sinfónica, andei ali um ano a ver se me escapava e escapei-me, não é? Também estive desde a primeira hora, já era tempo, não é? Portanto, tenho ali um ambiente fantástico. Nós temos cerca, talvez, que de 200 alunos que estão a aprender música. Eu já tenho lá uma orquestra com cerca de 60 elementos.
tocando concerto, tocando música ligeira, enfim, acompanhando os nossos corais, temos um coral infantil e temos um orfeão. Tem cantado já alguns corais do Messias de Handel, aquele coro dos escravos de Verdi, de Nabucco, enfim, várias coisas interessantes, além de trechos populares. De forma que, enfim, eu dedico-me ali, sou professor de violino, tenho outros auxiliares, há 10 professores, e algumas imagens foram colhidas lá, embora poucas, mas eu vou ver se conseguimos ver alguma coisa de bairro. Sim. Esta parte, a nota aguda, sempre um bocadinho mais parada. Compreende? Um bocadinho mais parada. Para sempre na nota principal. E depois, aqui um bocadinho de velocidade e depois relentas para o final. Outra vez. Sopro a primeira parte, marcado. Segunda parte, mais doce. Adiante. Vamos lá ver. Muito interessante e importante esta obra que está a desenvolver-se em bairro Famalicão, graças à boa vontade e interesse do Sr. Manuel Maria Castro Alves, um homem dedicado à educação das crianças e onde o maestro Rezende Dias está a desenvolver uma atividade a todos os títulos meritória. E eu que conheço essa obra, quando a visito, quando estou lá, lembro-me do Rádio Clube Infantil Rezende Dias. Há um ambiente semelhante àquele que eu vivi, enfim, no fim da década de 40. Rocha, desculpe interromper. Maestro Rezende Dias, o que é isso? O que foi isso do Rádio Clube Infantil? Era uma organização que nós tínhamos quando começámos a trabalhar em rádio, fazendo emissões, primeiro do Papagaio, uma revista na altura muito divulgada entre as crianças. E em dado momento resolvemos formar o Rádio Clube Infantil. Praticamente era uma obra familiar e depois várias pessoas se agregaram, eram os alunos, eram rapazes já crescidos que vinham também dar a sua contribuição e foi extremamente agradável. Nós começámos a fazer
espetáculos no Cinema Olímpia, fomos para o Teatro Carlos Alberto, fomos para o Rivoli e acabámos no Coliseu. Da forma, veja a importância do Rádio Clube Infantil. No Rádio Clube Infantil faziam concretamente o quê? Enfim, havia lições de música, tínhamos uma orquestra, parte dos instrumentos que apareceram nestas imagens eram de lá, eram de minha mãe. Fomos dar concertos a Vigo, como já fomos também com esta orquestra o ano passado, e, portanto, o Rádio Clube Infantil fez furor na sua época, não é? Depois, evidentemente, cada um tomou o seu rumo, e eu fui para a Sinfónica, também já não fiquei com muitas possibilidades de tempo, de forma que a coisa ficou por ali. Diga-me, maestro, fazer rádio naquela altura não tinha nada a ver com... não tem nada a ver com a rádio que se faz agora, pois não? Não, era tudo direto, não havia gravações, não havia nada. Em determinada altura apareceu aquela gravação em fio, que se enroscava numas bobinas pequeninas, era um martírio. E depois então apareceu a máquina de gravar, nos próprios programas da emissora, aquilo era direto, era para o ar, quando eu fui para lá, e nós subimos as escadas aflito, quando vínhamos atrasados, estava na hora de começar, pronto, lá começámos ali, enfim, com aquele programa. Maestro, a ser assim em direto, com certeza que houve qualquer caso curioso que tenha acontecido. Eu julgo que não, nós habituámos àquela cadência e já estávamos familiarizados com aquilo, não é? Não, tínhamos que ensaiar mais, claro. Era direto na rádio, era direto na televisão. Na televisão, aqui mesmo, quando eu fiz aqui, não é? Claro. Com os projetores tremendos em cima de nós. Eu não quero falar isso, mas estamos aqui comodamente instalados, com ar condicionado. Hoje é uma beleza trabalhar-se aqui. A nossa casa está sempre à sua disposição, maestro. Maestro, nós falámos dos festivais, das canções, enfim, com gente crescida, sim, mas também tem participado, e de que maneira, em festivais com gente miúda. É verdade. Na gala da Figueira da Foz, dos pequenos cantores, tenho lá tido muitos artistas, uma delas aquela pequenina, para o papá, para a mamã. O que é curioso é que nesse festival deram-me o prémio da melhor letra. Eu, por acaso, fiz os versos, não arranjei quem os fizesse, pus ali, escrevi e ganhei o prémio da melhor letra. Veja lá um músico a fazer isso. Mas, voltando aos festivais infantis, nós temos tido agora cá no Porto uma possibilidade de apresentar essas crianças. Tivemos o primeiro festival do Rebelo de Ouro e tivemos este ano o segundo Festival Rebelo de Ouro, já com bastante categoria e com uma parte internacional. Vieram já vários elementos, enfim, da nossa comunidade. Não vieram elementos de todos os países, mas já vieram muitos, não é? E eu apresentei lá, houve 7 crianças que me procuraram, eu escrevi só 14 números para este festival. Como o ano passado tive também o prémio da melhor música, que podia não ter. Mas gostaram. Não acha que o escrever 14 números para crianças não será uma receita eficaz para tomar assim em doses pequenas, para que a juventude se conserve? Ora bem, eu acho que sim, não é? Olha, isto está gravado em cassete, não é fazer reclame. Está, e é imensamente agradável, porque eu consegui arranjar motivos diferentes para aquelas crianças, não é? De forma que, até me lembrei deste trazer cá, e quem vem cantar o solo foi a que ganhou o prémio da simpatia, porque era realmente uma miúda muito despretensiosa. E é a minha neta. Eu já tenho outra neta com 6 dias. Já está a preparar um número. Aquela ainda não vem já fazer cor. Mas é a Ana Marta que vai cantar o fecho deste programa e nada melhor do que ela para terminar também em família. Acho que é um belíssimo, simples e ingênuo fecho para este programa de juventude, o segundo da série Os Anos Não Contam, que teve como convidado o maestro Rezende Dias, a quem agradecemos a sua presença. Eu só queria acrescentar que ela vai cantar o Chocalhinho, que foi considerada a melhor música também do festival. Vamos então ouvir a pequena Ana Marta e vamos também despedir-nos. Voltamos para a semana. Os Anos Não Contam voltará aqui no próximo sábado. Então, boa tarde. Chocalhinho, plim, plim, mas que graça que tem o fazer plim, 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 aqui e além. És filho do sino e da maçaneta, primo do grilinho e da borboleta.
chocalhinho, plim, plim, mas que graça que tem o fazer plim, 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 aqui e além. Lindo chocalhinho da prata a brilhar, de barro ou de bronze, quem te faz cantar. Chamas para a escola, chamas para o céu, chamas para o trabalho em cada liceu. Chocalhinho, plim, plim, mas que graça que tem o fazer plim, 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 aqui e além. Sempre a badalar, oh que bom que é. Chamas o João e também o Zé. Chocalhinho lindo, tu já estás cansado, vai fazer num berço dourado. Chocalhinho, plim, plim, mas que graça